Audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 24.2. Não ir aos gentios. Jesus enviou os 12 apóstolos, depois de ter-lhes dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, não entreis na cidade dos samaritanos, ide antes as ovelhas desgarradas da casa de Israel. E nos lugares onde estiverdes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus, x5:7. Jesus prova, em diversas circunstâncias, que as suas vistas não estão limitadas ao povo judeu, mas abrangem a toda a humanidade. Se, então, diz aos seus apóstolos para não se dirigirem aos pagãos, não é por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus, acreditando no Deus único e aguardando o Messias, estavam preparados, pela lei de Moisés e pelos profetas, para receberem a sua palavra. Para os pagãos, a base faltava, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão pesada. É por isso que ele disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já preparado, sabendo que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, foi no meio do paganismo que os apóstolos fincaram a cruz. Essas palavras também podem ser aplicadas aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interesseiros são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo deles, devem buscar prosélitos, primeiramente entre as pessoas de boa vontade, aqueles que desejam a luz, nos quais se encontra o germe fecundo, cujo número é grande, sem perderem tempo com aqueles que se recusam a ver e entender, e que mais se aferram ao seu orgulho. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só que se compraz na obscuridade, pois é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros em paz não significa indiferença, mas boa política. A vez deles chegará, quando serão dominados pela opinião geral, e ouvirão a mesma coisa ser repetida incessantemente ao seu redor, então, acreditarão aceitar a ideia voluntariamente, e por si mesmos, e não sob a pressão de um indivíduo. Depois, há ideias que são como sementes, não podem germinar antes da estação própria, e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor aguardar o tempo propício, cultivando antes aquelas sementes que estão em condições, para não abortar as outras, por precipitação. Na época de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materialistas do momento, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povoado. Os gentios eram pequenos povos vizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nação alguma. Para ela, não existem mais barreiras. Ela tem o seu foco por toda a parte, e todos os homens são irmãos. Mas os gentios não são mais um povo determinado, são uma opinião que se encontra por toda a parte, e cuja verdade triunfa pouco a pouco, assim como o cristianismo venceu o paganismo. Não é mais com armas de guerra que se combate, mas com o poder da ideia.